Fala, celebridades! Adivinha com quem eu tô aqui hoje? Já tem duas dicas. Fala, celebridade e a camisa do homem, né? 35 anos de bolão. 35 Mestre, anos de bolão jiu-jitsu. prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo seminário que a gente teve de manhã. Irado, né? Pela história do jiu-jitsu que você nos contou, né? Porque um seminário com você não é apenas um seminário técnico, né? A gente aprende a história do jiu-jitsu, né? 3 horas de seminário, hein? 3 horas, né? 3 horas. Sem firula, Nada, técnicas. foi muito bom. O mais maneiro, galera, primeiramente eu queria agradecer ao Tairone pelo convite aqui, cara, na empresa dele. Foi um negócio muito legal que ele está fazendo. Eu acho que vocês têm que acompanhar o trabalho dele, compartilhar também, que está trazendo os grandes mestres. A galera, a famosa galera do tijolinho, aquela galera que pavimentou o jiu-jitsu, entendeu? Eu sou um deles, né? Tá aí. Mas é verdade. E aí a gente fez um seminário com 15 faixas pretas aqui, a convite dele, amigos dele. Cara, foi super legal. O mais maneiro foi um treino muito, energia muito boa, que é muito importante, né? Dentro do tatame, aquela vibração. E, cara, foi sensacional. Estamos esperando já o número 2. Muito bom. E a magia do jiu-jitsu é isso, né? Você tinha ali 16 faixas pretas, um mestre faixa vermelha e preta, tinha campeão mundial ali, tinha cara que recém iniciou no jiu-jitsu, tinha gente que não compete, outros que competem, mas a energia que se criou em torno daquele tatame, o aprendizado foi absurdo, né? A gente sempre aprende algo. Entendeu? Completamente, mas também depende do líder. Eu sempre falo isso. O líder tem que saber puxar para quem você na empresa. Você é um cara que tem cara de líder. Né? Dá para notar isso direto. Você é um cara de energia muito boa. Obrigado. Entendeu? E é a mesma coisa que eu faço no tatame. Eu puxo os caras para fazer aquela vibração, né? Vem comigo, pô. A energia é igual. Entendeu? Senão não sobe. O balão não sobe. Muito bom. Mestre, eu queria começar te fazendo uma pergunta para você falar um pouco sobre o início da sua história, que foi muito interessante, né? Como você chegou no jiu-jitsu a primeira vez, lá na academia do Carson, em Copacabana? A famosa academia de 414, Silva Caixa, 414. É. Figueiredo de Magalhães, nós ficávamos na esquina do Silva Caixa, era a rua que eu frequentava, né? Então, eu fiquei sabendo que lá tinha uma janelinha que o pessoal usava para respirar, né? Puxava o ar uma não, várias. e voltava ao tatame. Hoje em dia ar-condicionado, agora é um luxo. Conta um pouco pra gente aí. Então, eu cheguei de Manaus com... Eu sempre vinha de Manaus para o Rio, isso era uma coisa comum dos amazonenses. Cada amazonense tinha um apartamento aqui, muitas famílias, né, de classe média. Passavam 3 meses de férias aqui. As férias antigamente, colégio público, lá em Manaus, era 3 meses de férias. Janeiro, fevereiro e março. Ou dezembro, janeiro e fevereiro, enfim. E aí, nessas idas e vindas, eu com 15 anos, 16, conheci o Júnior, teve o futebol de praia, na Figueiredo de Magalhães, o meu apartamento era na Santa Clara, ao lado da Figueiredo, era uma quadra, e eu fui nesse dia, Rio contra Manaus, no futebol. Olha que coisa, né? Nossa. Como é que é? E aí eu tô lá, eu conheci o filho do Carson Gracie, o Carson Gracie Júnior. Sacou? Essa história é muito maneira. Como é que é a coisa do destino, né? Ele falou, pô, aí tava começando, então eu falei, pô, eu me chamava de Amazonas. Amazonas, vai lá na academia do meu pai. Eu falei, pô, sim, eu vou amanhã, vamos marcado. Aí eu fui. Cara, cheguei lá, eu já fiquei logo, né? A gente não sabia da história. Eu estava de leigo ainda. Mas o Carlos já me botou um kimono, né? E aí, bichão, beleza? Não sei o quê. Eu falei, caramba, vambora, entra aí, não sei o quê, cara. Já me botou na turma, já fiz uma aula. E no final eu fiz um treino. Ele falou, eu vou te mostrar um pouco da essência do jiu-jitsu. Tá? A gente fez primeiro uma aula de defesa pessoal, achei maneiríssimo. Né? Fizemos uma aula que os gregos pregam muito isso, né? A defesa pessoal e tal. E depois da aula, ele falou assim, agora você vai fazer um treino de chão, que é a parte esportiva. O meu aluno, que era o cara que jogava futebol com a gente também, o Clóvis, da rua. O Clóvis, deixa. Eu falei, tá bom, vou treinar com ele. Pô, o cara é de 65 quilos, eu com 78 na época, eu falei, vou destruir ele. Vou destruir. Porra, o cara me finalizou 5 vezes em 5 minutos no armlock, na guarda. Eu falei, não. Que isso, cara. Quase quebrando meu braço, né? Eu falei, isso aqui que é a minha praia. Tenho que aprender isso. Tenho que aprender isso. E aí, cara, daí surgiu. Eu fui na academia de Taekwondo antes, gostei. Enfim, não deu certo. Fui em outras artes marciais, mas aquilo ali, sei lá, me encontrei, né? O que eu acho mais interessante
escutar uma história dessa é o seguinte, é você olhar para uma faixa dessa aqui, isso tem uma história, né? Para quem não sabe, isso aqui representa 31 anos de faixa preta, certo? Isso aí, certo. Após o cara receber a faixa preta dele na cintura do mestre, 31 anos após isso, ele tem o direito de utilizar a faixa coral, a faixa vermelha e preta. Então você imagina a quantidade de história que tem aqui. A gente olha para você hoje, domina a técnica, domina a história do jiu-jitsu, é um profissional, é um mestre de verdade. Só que um dia você foi um faixa branca. E todo mundo um dia foi um faixa branca. E quando você traz isso para o negócio, às vezes o cara chega na empresa e olha, aquele cara lá, o cara é um engenheiro, o cara é um líder, porra, parece saber muito, né, muito inteligente, não sei o quê. Mas um dia ele não começou lá atrás. Não era 10, não sabia, né? Não tinha essa destreza toda, esse domínio daquela atividade que ele faz. Então, qualquer grande história começa com o primeiro passo. Não importa. Você vai ser um líder foda, que vai reunir um monte de gente, aquele monte de gente vai te seguir, vai te admirar, mas um dia você precisou dar um primeiro passo. Certamente você mirou alguém. E a minha pergunta da sequência, quem que você mirou? Quando você tinha a sua faixa branca na cintura e falou, eu quero ser igual a esse cara. Ou eu quero ser tão bom quanto esse cara. Cara, então, eu gostava muito, lá na academia tinham vários caras modelos, né? Que a gente, tinha 2 tatames do Carson. Um tatame de aula e um tatame de competição. E eu sempre fui um cara competitivo. Se você não sabe, eu fui lá quando eu morava no norte, já era campeão de waterpolo. Fui campeão amazonense de waterpolo, sacou? Colegial. Mas o que, no Rio Amazonas? O que? Não, nas piscinas, waterpolo. É mesmo? Pô, fui atleta norte-nordeste, fui campeão, pô, eu sempre fui competidor. Bom, o que acontece no Amazonas lá? É você, Mica Galvão, tem um Saulo, tem um negócio... Jacaré, Alexandre Ribeiro, Fred Paixão, o açaí lá é bom. Mas o açaí lá é diferente, né? Não é esse mel todo que ele coloca aqui não. Mas fala, aí você... E aí tinha os caras na minha academia, não tem como, porque eu entrei numa época que o jiu-jitsu estava em fase de descoberta. Saindo para o mundo, né? Porque quem jogou o jiu-jitsu em 81, 82, na época até quando eu entrei, o Cássio e o Hollis, eles estavam se separando numa boa, amigavelmente, e decidiram isso, em 81 e 82, para as academias terem mais competitividade, dividir os alunos, sacou? E nessa eu fui pro Carson, tá? Quando eu entrei. E aí, cara, porque a Gracie, antigamente era a Academia Gracie, não era a Carson Gracie, era a Academia Gracie. Era o Hollis junto com o Carson e ganhava as academias todas. Não tinha graça no campeonato. Aí os caras se dividiram. E aí eu fiquei com o Carson, e dentro desse tatame de aula e o tatame de competição, tinha vários nomes assim que, porra, Peixotinho, o mestre Pinduca, o mestre Rosado. Pô, eram caras assim, que tu olhando assim, meu Deus, aí não tem como. Suas referências. São referências dos caras assim, sabe? Que é a mesma coisa que tu tá num campo de futebol, tu joga com o Zico, porra. Passa a bola aí, eu pedi que te dou a bola, porra. O cara recebeu a bola do Zico. O Zico, tá entendendo a comparação? Então, cara, pra mim era um absurdo. Aí eu, já de azul, o Peixoto pegou, me puxou pra ele e comecei, cara, esses caras, quando você treina bem, normalmente o graduado vai te puxar pro treino. E tu vai virar aquecimento para ele, mas vai treinar com os caras. Aí eu comecei a me interessar, né? Pela aquela coisa como você falou aqui agora, desde cedo e apanhando sempre, né? Eu tenho que entender isso. Eu não conquistei isso aqui por nada, não. Foi muita relação, muito, como é que eu posso falar? Muito preparo mental, né? Porque você só perde no começo. Se você observar bem, não sei qual é a escola, mas o jiu-jitsu, cara, você foi faixa branca. Tu só dá uma piau. Só piau. E aí, cara, no meio do caminho não tem como. Ou você desiste ou você continua aquela estrada. Na minha primeira aula de faixa branca, eu fazia full contact, né, trocação. Aí fui pro jiu-jitsu experimentar. Primeira aula de faixa branca, eu tomei uma mão de vaca de um faixa marrom que pesava uns 100 quilos. Eu pesava 80 e pouco.
Então qualquer um ali desistiria e nunca mais ia voltar. Mas eu falei, não, eu vou voltar e eu vou aprender a fazer isso. Maneiro, qualquer um desistir. Hoje mudou essa filosofia. Hoje tem uma metodologia muito mais abrangente, hoje tem uma coisa mais profissional. O jiu-jitsu hoje em dia é praticado por pessoas que querem o master. Hoje em dia é o maior master do mundo, de todas as competições é do jiu-jitsu, você sabe disso, né? Sim. Bateu judô, bateu tudo. Muito bom. O Campeonato Brasileiro agora vão ter 12 mil competidores agora. Sábado e domingo agora. São Paulo, né? Master. Porra. 12 mil competidores. Master, para quem não sabe, é a categoria acima de 30 anos. Né? Acima de 30 anos, 12 mil competidores. Que máximo. Incrível, né? Muito bom. O jiu-jitsu, você olha, na década de 90, não tinha essa representatividade. Não. E, na verdade, ele era até... Na minha época de competição, era o máximo 2 mil pessoas. 2 mil pessoas ao todo. Ao todo. Todas as faixas. A gente está falando de 30 anos isso, né? 35. Incrível. E conectando isso com a vida profissional, né? Vou trazer aqui para a empresa. Às vezes o cara inicia uma atividade, inicia um curso, um treinamento e desiste na primeira dificuldade que ele tem. Aí isso é muito difícil, não quero. O cara olha para um especialista e fala, pô, eu queria ganhar tanto quanto esse cara, ou ser tão bom quanto ele, beleza. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é a seguinte, você está disposto a pagar o preço? Porque... fazer o caminho. Exato. Porque, fazer o caminho. Ótimo. Aqui, ok, no jiu-jitsu, aqui é um local que você gostaria de chegar? Sim, mas você vai ter aí 3 décadas após a preta para você tomar amasso, aprender, se reinventar, blá, 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 para chegar nisso. Na vida profissional, idem. Quero ser um engenheiro. Você está disposto a estudar 5 anos numa universidade, dependendo da sua idade, trabalhar de dia e estudar à noite, para poder conquistar aquele diploma? Ou você quer pegar algum atalho, ou vai fazer um negócio nas coxas só para ter o diploma? Então, eu acho que isso é que diferencia muito um profissional de sucesso para um profissional medíocre. Né? Completamente. Porque às vezes essa palavra medíocre as pessoas ficam milindradas em falar. Mas medíocre significa média, você está na média. Então, sei lá, 80% da população está na média. Eu não quero ficar na média, eu quero ser mais do que a média. Né? Então eu tenho que fazer algo mais, eu tenho que entregar algo mais. Agora você chegou a um ponto que agora eu vou falar onde eu cheguei. Eu era completamente dedicado. Eu morava do lado, então eu treinava, eu tinha uma programação, né? Eu treinava de manhã, posição, fazia à tarde musculação e à noite treinava forte. Não tem como você ficar na média. Você vai ser acima da média, com certeza. Então eu era um cara, não tinha como. Não tinha como. Foram, 9 anos até chegar a preta fazendo isso o tempo todo, entendeu? O tempo todo. E as coisas vão surgindo, impressionante. Porque quando você se dedica, normalmente, que é a mesma coisa que o avanço do cara na empresa. Você se dedica à empresa, você vai tendo resultado o quê? Galgando degraus. Isso. Mesma coisa no jiu-jitsu. Eu fui galgando o quê? Patrocínios, fui galgando mídia, as pessoas me trazendo, sabe? Eu fui começando a ficar bem relacionado. Eu fui um dos primeiros caras patrocinados por loja de surf, né? Lightboat Quicksilver. Que é muito conectado com o jiu-jitsu, né? Muito conectado com o jiu-jitsu. Eu fui um dos primeiros caras patrocinados. Ganhava na época 6 mil reais, hoje em dia, no valor de hoje. 6 mil reais. Sacou? Cara, é muita história maneira, muita história assim que quando você olha para trás, fala, cara, o que eu percorri, que maneiro. O Rolando, né, que é o meu mestre, ele é faixa preta do Renato Ferro, que é seu faixa preta, né, só para deixar aqui clara a cronologia. Eu sou o que, Leão? Você é meu bisavô. Né? Meu bisavô é Renato Ferro, com todo respeito, mestre, meu avô, e o Rolando Toro, meu pai. Certo? Então, tá aí a cronologia certinho. Muito bom. O Rolando fala muito que ele, quando era aluno do Renato Ferro, na época, ele ia para os campeonatos, ganhava todo mundo, né? A maioria das lutas, e ele, no início, se incomodou com isso, chegou pro Renato e falou, poxa, mestre, mas os caras são muito ruins. Aí o Renato, não, os caras são bons. Só que eles treinam pouco, você treina igual profissional. Isso. Você treina de manhã, de tarde e de noite. Isso. Você está treinando mais que eles. Isso. Então não existe cara ruim, existe o cara que treina pouco. Não existe profissional ruim, existe profissional que se dedica pouco, que entrega pouco. Isso. Eu quero atingir o objetivo, mas eu não estou disposto a pagar o preço. Então, cara, você vai ficar na média, vai ser medíocre, não tem jeito. Você não vai conseguir
chegar no objetivo sem o mérito, né? O mérito é o que? É o processo, é a Isso, entrega. é a mesma coisa que você está falando aí, o cara que tem um talento. Uhum. Se ele tem um talento, ele não pega esse dom e movimenta esse dom para ele, que é aquele processo de correr atrás, entendeu? Ele fica para trás. E o cara que é obstinado vai passar ele, não tem jeito. Tá? Ó, vou te dar um exemplo aqui claríssimo da minha geração, Valide. Valide, eu tiro o chapéu pro Valide, cara. Ele é bravo. Porra, Valide é sinistro, cara. É um dos meus amigos assim, que mais eu vi ser vitoriosos, assim, no bom sentido, porque ele é um cara obstinado. Eu acho que ele fazia mais treino que eu. Eu falei, porra, bravo. Porque o Valide é o seguinte, né? Pegava o Valide no treino, aí ele ia lá, porra, irmão, aí, vamos, revanche. Não, cara, não, acabou o treino já. Não, revanche. Tá bom, vamos lá, meu irmão. E era todo dia, bicho. Todo dia. E era lá, era correção. Isso era a maneira do Carson também, né? Porque como ele tinha 2 tatames, o outro tatame era só porradaria. Só competição. Só competição. Quem queria ir para competição, Era atleta, competidor, campeão. Nem ia lá no tatame de aulas. Entendeu? Então, é por isso que eu digo, foi uma coisa benéfica para o jiu-jitsu em si, o Carson ter esse poderio, entendeu? Porque todo mundo queria bater no Carson, você sabia disso? Eu imaginei, você uma vez comentou comigo que a meta de todas as academias era ganhar o Carson. As academias se juntaram para ganhar do Carson. Foi aí que surgiu a Nova União, foi aí que surgiu a Nova União Dedé Pederneiras com o Wendel, né, o Alexander. Aí que surgiu a Aliança, o Jacaré, o Fábio, o Gigi, o Traven, o Castelo Branco e mais os outros, que eu não lembro, fundaram a Aliança. Cara, não, e vou te falar, eu fico até emocionado, porque outro dia eu estava com o Fábio Gurgel aqui, hoje estou com você, então é um privilégio para mim. Essa posição que a gente gravou lá hoje, lá no tatame agora mais cedo, você vê, eu, que comparado a você, comecei o jiu-jitsu ontem, fazendo uma posição que vai ficar gravada aí e todo mundo muita gente vai poder aprender. A boloniana, vai poder conhecer a posição boloniana. Olha lá. Usar em campeonato, usar no dia a dia, usar na academia. E, pô, eu tive a oportunidade de conectar, né, de me conectar com você através do jiu-jitsu. Se eu nunca tivesse entrado no tatame, eu jamais teria tido essa oportunidade. Então, a gente não pode realmente desperdiçar as oportunidades. Né? Não, de jeito nenhum. Imagina se você não tivesse aceito o convite do filho do Carson para conhecer lá a academia. Então, vamos lá conhecer a academia do meu pai? Não, meu negócio é surf, eu não quero o futebol, sei lá. Pois é, e eu quase acabo com o sonho do Valide, sabia disso? Não. Porra, tem um vídeo meu aí, depois vocês dão uma olhada na internet, tá lá no meu YouTube. Vou mandar para ele botar na página dele. Manda. O Valide chegou para mim na praia e falou assim, ô Bolão, você tá treinando no Carson Gracie. Eu quero ir lá treinar no Carson Gracie. Eu falei, porra, mais um amazonense na minha academia, não. Sacou? Aí eu falei, porra, não, tá beleza, dá endereço aqui. Eu dei endereço de outra academia. Não vou falar o nome aqui para não queimar. Aí eu falei o nome de outra academia. Entendeu? Aí beleza, fui treinar, tô lá treinando com o Della Riva. A gente tava treinando lá no dia sem kimono. Eu e o Della Riva treinando, o Della Riva na época era marrom, era roxo. Na época ele já era o Della Riva ou ele não tinha criado ainda o Della Riva? Cara, marrom, o Della Riva já era o Della Riva. Sempre foi, cara, a gente sempre bateu de frente sempre com os caras, não tem jeito pra gente. Della Riva pegava o Renzo, Della Riva lutava com o Ralph. Impressionante. Della Riva lutava com esses caras todos, né? E sempre foi assim. Muito louco. Aí você tava lá treinando com ele. Aí tá, chegou o Valide, não, seu. Né? Ih, me xingando. Falou seu piso, você me deu errado, seu piso. Porra, meu irmão, tu deu o endereço errado, brother. Era outra academia, meu irmão, que mau caráter, não sei o que. Eu falei, não, calma. Mas vocês estão fazendo o quê? Primeira vez que ir na academia. Aí eu vi, tá treinando aqui sem kimono em Taparia. Ih, vou interessar também. Entrou, brother, saiu na porrada com o Della Riva. Primeiro treino dele, aí ficou amigo, meu irmão, aí já era. Esse cara é o cara que eu posso dizer assim, cara, você é um destinado. Você é um cara que venceu. Não é à toa que chegou onde chegou, né? Porra. Todo mundo respeita. E deixa eu te perguntar uma coisa, mestre, com relação à pressão, né? A gente, dentro do jiu-jitsu, convive com a pressão dia e noite, no campeonato, na academia, muitas vezes, e na empresa, idem. E você comentou um negócio ali em cima que
eu enxergo que na vida real acontece muito também aqui na empresa. O cara é um ótimo profissional, mas quando ele é colocado em prova, ele treme, né? Treme. E o cara da academia, isso. É o leão, a gente chama de leão na academia e o gatinho nas competições. Um gatinho nas competições por conta de não conseguir administrar essa pressão. Como que você administra a pressão, ou em que momento que você aprendeu a administrar essa pressão nas competições ou na sua vida? Eu tenho que responder mesmo? Por favor. Eu era aluno do Carson, porra. Então não tem Carson pressão. Não tem pressão. Ele já te faz um... Eu até brinco que ele fazia um teatro com a gente, né? Ele ia na sala de competição, a gente tinha a sala de competição e a sala de aula. Eu, por exemplo, dava aula lá para ele para 100 alunos. Eu dava aula para 100 alunos. 50 juvenis e 50 adultos. Ele mexia a cabeça e falava assim, Bolão, manda. Aí mandava 2, 3 para lá. Aí chegava o cara lá, já ficava assustado. Ficava, porra, Peixoto, Rosário, porra, Marcel, Ricardo Jucá, Murilo Bustamante, Alan Góes, Libório, cara. E os caras pendurados, né? Porque onde você botava as tuas mochilas, era onde a galera sentava, era muito maneiro, parecia um puleiro. E tinha um cara em cima e um cara embaixo. Tinha umas 70 pessoas dentro da sala, vamos dizer. Aí falava, 35 torce para esse cara aqui, 35 torce para ele aqui. Aí ele pegava o cara e falava assim, ô, Valide, pega ele. Porra, meu. Nossa Senhora. Quer mais pressão que essa? Tu tem que soltar tudo que tu sabe em cima do Valide, irmão. E aí o cara chegava lá e fazia o quê? Batucava. Na gíria a gente pegava, não pegava. Isso. Né? Tipo, né? Mas tem muito cava. Essa era a palavra que o Cássio usava. Muito coi. Muito coi, porque ele afrouxou. Travou. Entendeu? Porque era uma gritaria. Era um ginásio. Vai, pega! Não tinha negócio de parede não. Pega! Entendeu? E aí, cara, tinha que sair dali, cara. Graças a Deus eu me dei bem. Só para te dar uma ideia, mais ainda a pressão que você falou, eu tinha 8 na minha categoria no médio. Olha o nível de competição que era. 8 no médio, faixa roxa. 8. Meu Deus. Porrada. Aquela pressão que é essa? Os caras eram meus amigos, saía de lá e tomava suco. Mas na hora da seletiva... Mas, por exemplo, para quem não tem esse privilégio aí de ter tido o Carson Grace como professor, qual uma orientação, por exemplo, um conselho que você dá para um atleta seu quando vai para um campeonato? Para ele não virar um gatinho na competição. A primeira coisa que eu falo para ele é treinar o dobro do adversário que ele treina. Treinar e botar... São 3 coisas que vão fazer ele um super atleta, né? É o físico, uma boa preparação física, o mental, que eu indico sempre a meditação transcendental do Kleber, uma coisa mais, fazer umas respirações pranayama, uma coisa mais mental, para o cara espiritualizar, entendeu? É aquele cara que sempre pensa positivo. Tem cara que vai competir e já fala assim, pô, eu vou lutar com o fulano, tu viu no Instagram? O cara lutando, já era, esse cara já perdeu. Já perdeu. Se tu é aquele cara de Instagram, fica vendo, ih, cara, o cara aqui é cheio de medalha, ferrou, bicho, não, putz. Já era. Já era, você não faz isso. Não vê quem que tu vai lutar. Se você treinou, se acha capaz, esquece. Não olha pra ninguém. Aí a primeira coisa que eu falo pro cara, médico, esquece isso. Entendeu? E o principal, o treino, mas bem organizado, né? Treino bem organizado. Eu achava o máximo o Carson. Cara, ele não era professor de educação física, ele não era psicólogo, ele não era coach. Hoje em dia todo mundo é coach. No bom sentido, coach, aquele cara, né? Mas ele era um cara inteligentíssimo. Ele montava a estratégia para você, para faz isso. Ele não te dava aula. Eu sempre falava que ele dava o toque de Midas, né? Aquele cara que tocava assim, para, tá errando aqui, muda aqui. Isso. O fino do o fino, aquele ajuste. O cara que dirige a Ferrari vai lá, o cara, o engenheiro japonesinho, aquele que é o brabo. Acabou, tá bom. O que você fez ali hoje de manhã? Essa mão aí, tira daqui. Isso, entendeu? Bom, muda tudo. Isso aí. Entendeu? Isso era educação. É isso aí que eu faço com o aluno, entendeu? Aí se você fizer diferente, aí você tem que assumir os teus erros. Então você observa o seguinte, você
você colocou o seguinte ponto. Primeira orientação que você dá para os seus alunos, treine mais do que o seu adversário. Ninguém vai ter treinado mais do que eu, ninguém vai estar mais Para você se cobrar, isso. Você tem que fazer isso. E o que eu observo no nosso dia a dia na empresa, o que acontece é isso. Eu, por exemplo, não promovo ninguém. Eu não dou promoção para ninguém. O cara que se promove. Durante toda a minha vida eu nunca promovi ninguém. O cara que se promove, como que ele faz isso? Através eu tenho que observar nele que ele tem visão, ou seja, ele quer chegar em algum lugar, está claro onde ele quer chegar, ele tem ambição, ele tem sangue no olho, ele tem vontade. E o comportamento dele no dia a dia. Uhum. Não adianta nada, pô, eu quero muito chegar ali, 5 da tarde fui embora, 7 da manhã não cheguei ainda. Cara, beleza, você quer chegar lá, mas você não quer pagar o preço? Sábado e domingo, praia. Agora eu vou te falar, sábado e domingo eu treinava. Aí, a diferença. diferença. Eu treinava. Eu tinha um treino muito maneiro, eu, o Clóvis e o Júnior, filho do Cássio, a gente botava venda nos olhos, apagava as luzes e um atacava o outro. Era engraçado ao mesmo tempo. Você desenvolvia outras habilidades. Entendeu? Cara, muito maneiro esse treino. A gente fazia assim, começou com uma brincadeira e depois foi, eu acho que apurou muito mais, sabe, o sensitivo. Você ficou muito mais... O cara quando chega para uma apresentação e se sente inseguro, o frio na barriga é normal. Exato. Eu acho que o frio na barriga é normal, é natural, é até gostoso sentir. Mas o cara travar, congelar, é porque ele não se preparou. Ele não se preparou. Sabe o que eu olhava? Você olhava no olho do cara dele? Não, eu olhava pro teu lado. Lábio branco. Começou a tremer assim? Não, teu lábio tá branco, tá frouxo. Entendi. Se eu olhei, você já perdeu pra mim. E tu olha muito pra baixo. Entendi. O cara fica assim... E, por exemplo... O cara que eu olhava que lutava mesmo, aquele cara que luta... Olho no olho e cara de nada, né? Eu ainda botava pra frente o queixo. Cara, é muito bom, eu adorava isso. Não, cara de nada. Aí chegar assim, você tava com frio na barriga, olha pro cara assim, ó. Agora não, enquanto tu tá morto, e tu tem que mandar pro cara que tu tá bem. Isso. Marrona a faixa amido. Dá um pulinho. Dá um pulinho, Miguel, né? Porra, é muito maneiro, né? Eu me lembro uma apresentação que eu fui fazer uma vez, uma porrada de gente assim, e eu tava nervoso, né? E a apresentação em inglês e tudo, e eu era muito Que novo. isso? Highlight to meet you, my pleasure. My name is Sergio. Pleased to meet you, Sergio. Então eu cheguei lá pra fazer a apresentação, tava com frio na barriga, cara, aquele troço tava me deixando com vontade, eu com cara de nada. Como se tivesse tudo bem. Acabou que 5 minutos depois da apresentação já estava ótimo, você acaba entrando no clima. Mas eu acho o seguinte, por que isso? Porque eu me preparei. Eu senti o frio na barriga, mas eu estava preparado. Claro. Ninguém é de fé, todo mundo é humano. Claro. Você vai chegar na beira de um penhasco, vai dar aquela travada, mas você está preparado para encarar aquilo. Se você se preparou, cara, vai que a chance de dar certo é grande. Então eu acho que isso é muito interessante. E com relação para a gente poder perder, né, e não entender essa derrota como uma derrota da vida, mas uma derrota momentânea e você se recuperar de novo, acho que precisa muito de humildade. Né, para o cara entender, cara, beleza, eu perdi, o cara treinou mais que eu, o cara é melhor que eu, ou então eu fui demitido de uma empresa, ou não consegui uma promoção, não estava no momento, eu não estava preparado para isso. Mas para o cara não entrar com um antidepressivo ou cair num caminho de se sentir um merda por conta de algo ruim que aconteceu, além da humildade que o cara precisa ter para se reinventar, o que você, com a sua experiência, não apenas no tatame, mas na vida, acha que é fundamental para uma pessoa que sofreu uma derrota, mas para ela não se entregar àquela derrota, por mais difícil que tenha sido? Falavam mais do que na cara dele, você tem que ser resiliente. Volta e faz de novo. Volta. Eu nunca tive na academia. O cara quando perde lá no campeonato, a primeira coisa que eu falo pra ele. Amanhã eu tô te vendo, amanhã eu tô te esperando, tá? Mesmo horário, tá? Leva um videozinho agora que é mais moderninho, né? Leva um videozinho. Da luta. Da luta. A gente vai tirar esses erros e acertos aí, tá bom? Tá acertou aqui, errou ali. É diferenciado. Aí que tá o mestre. Entendeu? Pô, tu porra, meu irmão, tu perdeu, teu merda. Perdeu, cara. Perdeu o aluno. Perdeu o funcionário. O expor. Não, calma.
Vem cá, abraça o cara, porra. Essa hora de abraçar, porra. Vamos lá. E aí? Errou, não errou? Vamos corrigir. Vamos voltar 2 passinhos para trás. Vamos recuperar esse tempo perdido e tal. E ó. Aí, ó. O que eu te falei? Depois tem um êxito. E aí? O que eu te falei, porra? Isso é muito maneiro. Né? Eu tinha uma aluna, isso é muito legal agora, uma aluna de 15 anos. Uhum. Ela é chave de 3. Ela perdeu com uma menina, a menina deu uma esculachada nela, falou, pô, caramba. E ela, autoestima muito baixa, né? Uhum. Caramba, tal, eu vi ela só falando pra mãe dela, não, eu vou lutar, Primeiro que ela estava falando com a mãe. Eu falei, licença, mãe, respeito, agora é minha parte. Já falou que tinha que falar, dá o Gatoradezinho dela aqui, vamos ali pra mim. Levei ela ali pro cantinho e falei assim, deixa eu falar, me dá a mão aqui pra mim. Fiz assim pra ela, assim, dá a mão pro tio. Deixa eu falar uma parada, tô treinando com bolão, porra. Fui campeão. Tu não tá entendendo. Tu vai lutar, tu vai ganhar da outra garota chave de 3. E tu vai ganhar dela de novo. Vai por mim, olha no meu olho, eu tô vendo. Você é campeão, porra, não tô aqui, não gastei meu tempo contigo à toa. Vai por mim. Acredita em mim. Tu vai ser campeão. Me dá tua mão aqui, agora vira. O Cássio adorava fazer isso. Pau! Porradão. Ela, falei, é isso, porra! Energia, porra. Eu te passei minha energia. Vai lá e ganha dela. Sabe, às vezes isso é a porra do técnico, do porra. líder, né? O líder, Porra, entendeu? Botar autoconfiança na pessoa, que a pessoa já tá lá embaixo, irmão, murcha. Aí você chega e tem que Entendeu? pisar. Aí tu perde tudo, né? Pisar, não, porra, levanta ela, porra, vem aqui, vamos ali. Né? Escutar pessoas que não têm conhecimento, porra, fiquei só olhando. Ah, o fulaninho falou, não sei o que, só olhando. Aí eu perdi, eu disse, porra, acabou de chorar? Vem aqui, tio Bolão, vem cá, tio, vem. Dá a mãozinha, papapá. Tá treinando comigo, campeão. Eu conheço teu potencial, vai por mim. Eu não te colocarei para usar o meu nome aqui na competição, que eu sei quem você é. Tu vai lá e tu vai ganhar. Tu vai ganhar, ó, tu vai ganhar essa menina, depois para lutar com ela vai ganhar também. Confia em mim. Foi campeão carioca. Muito bom. Chave de 3 teve a chance da revanche na final. Porra, meu irmão, tem que ver toda a acabou, me deu um abraço, um pulo. Por quê? Porque, porra, cara. Muito bom. Isso é muito emocionante. O papel do líder, né? Papel do líder, porra. E as pessoas precisam entender que elas podem errar. Claro. Errar é humano. Claro. Você pode errar. O primeiro passo é assumir o erro. Pô, realmente errei. Beleza. Vamos corrigir e não erro de novo. Pô. Vamos corrigir, eu posso cometer um erro novo. Claro. Mas esse erro velho eu não vou cometer. E o que eu falo com muita frequência com o pessoal aqui na empresa, eu gostaria muito que a gente passasse um mês aqui e durante esse um mês cometesse um erro novo. Que a gente comete os mesmos erros sempre. É impressionante. Se pegar aí os últimos 10 problemas que teve na empresa, eu tenho certeza que 9 são repetidos. E o 10º, muito provavelmente, deve ter acontecido algo similar, entendeu? Então, cometer erros novos é uma evolução. Eu entendo que seja uma evolução. Não erro mais aquilo. Isso aqui que eu errei, eu não erro mais. A partir de agora eu vou cometer um erro, sim, porém um erro que eu não sabia que existia, porque eu corrigi. Né? E não tem problema nenhum errar, gente. Às vezes a pessoa erra e fica se culpando, achando que é o pior cara do mundo. Né? Para você chegar no nível que você chegou de campeão, até mesmo antes da faixa vermelha e preta, né? de campeão mundial, campeão dos campeonatos, dos torneios que você participou, certamente você perdeu vários, né? Em vários momentos. E isso não te deixou menos importante ou menos técnico do que você realmente é. Aliás, isso deve ter até te impulsionado. Não, é claro, pô. Como que foi isso? Conta a experiência, porque as pessoas contam muito as vitórias, conta a experiência de um problema, uma derrota que você teve, que você transformou isso em energia. Todos os caras que eu ganhei e depois eu perdi, eu botei uma vitória na frente. Todos. Não é papel de mentiroso, é papel de verdade. Zerou a conta e botou um na frente. Botei um na frente, isso aí não fala mais. No bom sentido, né? Porque você, antigamente a gente tinha o DVD, o VHS, que era aquelas máquinas gigantes, e meu irmão filmava. E eu pegava as lutas que eu perdia também, eu assistia de volta e mostrava pro Carson. O cara fez isso, aí o Carson ia... Acerta isso aqui. Acerta isso aqui. A mão não é aqui, pô, te falei isso. Olha aí, é o que você faz na empresa. Às vezes tu chama o cara, aquela famosa na chincha, né, que a gente chama. Pô, cara, eu quero que você melhore, cara, você é o cara.
Lá aquela impulsionada para ele. É a mesma coisa que eu faço fazer. Vamos, porra. Entendeu? É muito mais fácil você abrir mão, ou o que você acha? Você chegar, puxar esse cara para si, ter ele na tua mão e falar assim, cara, meu irmão, e era, cara, um grupo seleto de poderosos, no bom sentido. Era azul, roxa, marrom e preta. 2 por categoria, são 9 categorias. 18, 5 faixas, né? Porra, cara. Muita gente. Olha esse controle. Ainda tinha os reservas, time B. Que às vezes ele botava. Pô, o cara é um gênio. Um gênio. O Cássio até tirou o chapéu assim pra ele. Entendeu? Lutador assim, aquele cara que. Detalhe, tá? Ele foi tanto no esportivo, foi o cara que foi o divisor de água, eu falo sempre isso. Qualquer entrevista que eu faço, o Cássio foi o cara divisor de águas do jiu-jitsu. O jiu-jitsu deve naquela estátua do Copacabana, né, Copacabana? Já fui lá, já tirei foto. Tá uma emoção aquilo ali. Merecidamente, o Cássio foi o cara que foi o divisor de águas do jiu-jitsu. Eu tenho curiosidade, aquela estátua no tamanho certinho dele? É. Impressionante, muito legal. Fui lá, já tirei foto lá do lado. Porra. Eu tinha uma parada legal que ele tinha. Tem várias histórias. Cara, se eu soubesse disso, né? Como é que eu não filmei? Sabia? Como é que eu não tenho uma foto com o mestre de faixa preta? Como é que eu não tenho assim não um tem, negócio? Mesmo? Não tenho. Putz. Eu tenho assim, né? No aniversário e tal. Porra. No dia da graduação? Não, no dia da graduação me jogaram na piscina, porra. Me jogaram na piscina, festa de ano novo, 89 para 90, a gente estava na casa do Jair e do Humberto Santa Cruz, um cara que tinha uma casa lá em São Conrado. Estamos lá na festa, todo mundo com as respectivas, né? E aí pegaram, vou lá, e pum, me empurraram na piscina. Cara, eu fiquei muito pé da vida, que eu tava, né? Porra, meu irmão, sai da piscina assim, caraca, e pum, ele jogou a preta dentro d'água. Vai lá buscar. Vai lá pegar, Agora eu vou. Agora eu vou. Foi maneiro, mas pô, não tem a faixa, a foto, olha isso, Mas essa faixa você tem, essa preta? Tem, pô, tá guardada. Porra, isso é história, né? Perfeito. Você vai pro museu, pô. Teve algum momento que você precisou se reinventar, profissionalmente, como atleta? Sempre. Eu tenho uma história muito legal, né? Eu quando comecei a academia em 1990, eu trabalhei num clube. E quando eu saí do Carson, fui dar aula nesse clube, no clube, eu tinha 14 alunos. Eu fiquei 1 ano com 14 alunos. Aí minha mãe falava assim pra mim, pô, minha academia era 2 quadras do Carson. A minha mãe falou assim, pô, tá maluco, esse negócio pros Gracie, pô. Tu vai ficar dando aula de, pô, na academia de 2 quadras do Gracie, tu vai ter aluno, porra. Eu falei, tá bom. Não, calma. Aí eu fui, botei um pirulito, olha isso, primeira publicidade minha. Um pirulito, a camisa do bolão, era um lobo, um outro lobo diferente, né? Esse aqui é mais moderno. E aí eu botei o pirulito lá na parada e um aluno meu que estudava no Santo Inácio, que é na academia de Copacabana, no Clube Israelita Brasileiro. E aí, ele estudava no Santo Inácio, eu falei para ele, o Marco Garanbanha, meu aluno até hoje, e o filho dele é meu aluno. Marco Garanbanha é meu, faixa preta, e o filho dele agora é faixa azul meu. Olha que legal. E aí eu falei, Marcos, se você trouxer, cada 2 amigos que você trouxer, eu te dou 1 mês de graça. Ele trouxe 8, cara. 1 ano de graça de academia. Filha da mãe. Porra, falei, peraí, abusou. 1 ano, né? Porra, mas aí assim fui fazendo com os caras. Quando eu vi no ano seguinte, eu estava com 80. No ano seguinte, 120. E aí fui indo, cara. Aí pronto, eu comecei a entrar nas competições. Mas meu maior desafio meu, maneiro, foi quando eu saí do coletivo, fui pro personal também, dei uma aula, cheguei a ter 39 alunos de personal. Esse personal fight, fazer luta, jiu-jitsu, boxe, né? Correr na praia, musculação, eu criei esse método. Sacou? Eu criei esse método, fui o fundador. E até o Chico Salgado faz muito bem, outros caras fazem muito bem também. E aí eu peguei, cara, parei de dar aula coletiva. Só estava com os 39 alunos de personal, ganhando muito bem, não posso reclamar. 5 anos de idade, chega o meu filho. Papai, olha aí, eu tô no jiu-jitsu do colégio. Porra, comecei a chorar, né? Que maneiro. Fui numa academia vizinha.
arrendei o espaço, eu dava aula sábado e domingo lá, peguei 8 amigos dele da escola e comecei a dar aula para os garotos no sábado e domingo. Os 8 alunos viraram 15, o dono da academia gostou e falou, pô, tu não quer dar aula aqui não? Pum, comecei a dar aula lá. De repente eu já estava com 30 adultos, eu falei, opa, tá na hora, isso é um aviso. 2019, 29 de julho de 2019, eu inaugurei o CT Bolão na Barra da Tijuca. 2019. E aí, cara, eu tô lá até hoje. Mas aí eu tenho uma pergunta então. Como você arrumou com a pandemia? Um ano depois que você abriu sua academia. Aí veio a pandemia 2020, e aí? Cara, aí foi, porra, até hoje eu me pergunto como é que eu resisti àquilo. Cara, eu me adaptei. Comecei a dar aula individual. Deve ter sido um desafio. Foi, vinha muito aluno particular, meus alunos também me ajudaram muito. Foi sinistro. Aquela ali. A pandemia foi o divisor também de água com os amigos e os inimigos, né? Que muita gente ajudou, e outros... muita gente saiu fora. Salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Isso acontece muito na empresa. E nesses anos todos eu já vi isso acontecer várias vezes. A pessoa está com você, mas no momento da dificuldade é que você vê realmente eu acho que é uma das coisas, você praticando o olhar da farta, né, olhando o lado bom das coisas, o lado bom da crise é isso. Você vê quem realmente está do seu lado, com quem você realmente pode contar e o principal, o tamanho da sua vontade de ter aquele negócio. Porque numa crise você se testa, você fala, cara, ok, qual é o meu apetite para manter esse negócio aqui, né, vivo, funcionando. Em 2020, nós somos obrigados a ficar parados aqui uma semana por conta do lockdown. Acabou essa obrigatoriedade, né, que tinha do lockdown. Dia seguinte eu estava com todo mundo trabalhando aqui, a gente se reinventou e um ficou ajudando o outro, trazendo de carro porque não tinha transporte público. Mas, pô, talvez, se o meu desejo não fosse tão forte, né, talvez eu tivesse tomado a decisão de fechar o negócio, abandonar, ir embora, enfim, né? Quebrado. Então eu acho que ao longo da nossa vida a gente vai sendo testado e a crise é realmente um divisor de águas na vida da pessoa. A gente tem que entender isso como uma coisa boa também, né? É ali que você vai observar, separa os homens dos meninos. Isso é a melhor coisa. Eu falo sempre pro meu filho que o amigo, os 2 amigos que ele tem de cara é o pai e mãe. Sempre foi aquele alicerce, sempre foi aquele, qualquer coisa recorre a gente, não tem jeito. Sacou? Mas amigo mesmo você conta nas mãos, cara. Aquele amigo padrão, aquele amigo que é o fiel. Aristóteles falou, né, que quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Quem tem muitos amigos não tem ninguém. Então, amigos realmente são poucos, aqueles que você pode contar com o cara, ele vai te dar a camisa dele para você usar se for algo que ele tiver, se você tiver precisando. Isso aí. Eu tenho alguns e valorizo demais esses amigos. E aquelas pessoas que nos abandonam, né, na época da crise, na época das dificuldades, é um favor que ela faz pra gente. Porra! Mal sabe ele, né? Graças é um favor, a Deus, porque ali você se livrou daquele fardo, daquela relação objeto que existia. Não te acrescenta nada. Absolutamente nada. Mestre, e você me falou, né, antes do nosso papo aqui, que você formou 95 faixas pretas entre 1990 agora, né, até 2025. Então, por exemplo, de 90 até agora, 35 anos, ok? Em 35 anos, talvez tenha passado milhares e milhares de alunos por você. 4.000 pessoas. Você formou apenas 95, olhando por esse lado. E aí eu pergunto para você, tu vai conseguir chegar lá? Para você que eu estou perguntando, nem para ele. Tu vai conseguir? Mais de 4.000 alunos passaram por esse órgão. Só 95 faixas pretas. É muito difícil. Não é fácil, não. Não é fácil. E, por um outro lado... Mas é todas as academias, tá? Não é exclusividade sua, todas. Eu acho que não existe essa estatística, mas eu chutaria. 1% de quem começa o jiu-jitsu chega na preta. Eu daria um chute desse. Eu daria. Concordo. Porque é muita gente que sai. Muita gente. É absurdo. É um filtro muito legal. E esse filtro, gente, é para a vida. A gente está utilizando o jiu-jitsu como pano de fundo porque é a nossa arte que a gente pratica.
e que a gente ama. Mas na vida corporativa também é isso. O cara inicia uma atividade e abandona no meio do caminho. O cara abre um negócio, na primeira dificuldade ele fecha. O cara inicia uma profissão, na primeira dificuldade ele desiste. O aluno está na escola, começa um curso, na primeira dificuldade desiste. Por que apenas 2% da população brasileira fala inglês? Por quê? Nós temos 200 milhões de habitantes, uma mixaria fala inglês. Por quê? Por falta dessa resiliência, essa vontade de continuar, passar aquele estágio ali de quebrar a dificuldade do idioma. Não é fácil, mas se você insistir, você vai conseguir. Só que as pessoas desistem rápido, né? E o jiu-jitsu é o melhor revelador de caráter que tem, porque lá não tem mentira, no tatame não tem mentira. Não. Eu digo que lá não tem maçã podre, né? Não se cria, né? Não se cria. Maçã podre não se cria. É o cara que é um invejoso, que é o cara que faz coisinhas de grupinho, panelinha, eu não deixo. No meu CT, não você senta pra lá, o cara começa a conversar muito, senta pra aquele grupo lá, você vai pra lá, você sempre separando. Sempre quando eu formo os pares, eu boto pares diferentes. Entendeu? Porque o grupo coeso está na mão. Você que é dono de empresa sabe disso. Se tiver um grupo coeso, está na mão, meu. Faz o que tu quiser. Se tem um cara que é aquele cara que vai como é que é? Não é uma maçã podre mesmo, mas tem um nome específico, que é o cara que vai alastrar o mal ali no grupo, entendeu? Vai perverter. E, mestre, eu costumo dizer o seguinte: eu tenho um respeito absurdo pelo meu pai e pela minha mãe, não simplesmente pelo fato deles serem meus pais, não, biológicos, não. Porque, além disso, eles cuidaram de mim. Trocaram minha fralda, me ninaram, me deram remédio, me educaram e bababá, enquanto eu não era absolutamente nada. Aí eu vou crescendo, vou vir um jovem, eles vão me orientando, aí passo a tomar minhas decisões, beleza? E fico autônomo, ok? Vivo por minha conta, passo a morar sozinho, tenho uma profissão, aí eventualmente sou bem sucedido, aí eu esqueço tudo aquilo que eles fizeram por mim. A gente nunca pode esquecer nosso origem. Eu vejo isso direto. E isso vale também para o jiu-jitsu. O cara fica bom pra caramba, é jovem, aí acha que é melhor que o professor e esquece que quem ensinou ele a amarrar a faixa branca na cintura foi o professor. E como você lida com esse tipo de coisa? Essa maçã podre, ingrata e... Não, a vida vai mostrar isso pra ele. A vida vai mostrar isso pra ele. Não tem nada, não tem melhor remédio que o tempo. Não tem melhor remédio que uma pessoa como essa, o tempo. Porra, já passei direto por isso. Antigamente eu ficava chateado. Tu cria o cara, molda o cara, aquele modelo, vai na competição, tem um custo. Sábado e domingo, tu podia estar com a tua família, tu vai lá gritar pro cara. Orientar ele. Vamos, o cara ganha porque você deu aquela dica importante. Porra, vamos lá, e às vezes o cara nem paga. Tinha pessoas na academia que nem pagavam na academia. Ou o cara perde, você vai lá consolar ele, dá um abraço, calma, levanta o ego do cara. Porra, vamos lá, amanhã na academia, não sei o quê. E aí, cara, um belo dia, o cara te nega teu nome. Te nega teu nome. Porra. Aí, beleza. Eu particularmente, eu lavei as mãos. Antigamente eu ficava sentido, né? Mas agora... Tá bem? Não, tô... Eu digo sempre que a minha família são meus alunos. Eu adoro, minha mulher adora isso, né? Minha família são meus alunos, meu métier é aquilo ali, aquele meu grupo, a minha casa é aquilo ali. Entendeu? Tenho 2 casas. A minha casa, minha mulher e meu filho, e a minha academia com meus alunos. Cara, eu sou... Tem 3, aqui agora é a sua casa. Maneiro, isso é muito maneiro, muito legal. Vocês vão ver o vídeo depois aí dele, dá uma olhada nos vídeos, que astral é a galera. Entendeu? É como ele fala. Eu me senti muito bem, porque eu dou aula em vários lugares, dou seminário em vários lugares. Graças a Deus eu nunca tive aquela oportunação, que é o cara que se acha demais e quer destratar o cara, o mestre e tal, não sei o quê. Nunca tive esse problema, graças a Deus. Muito bom. Pô, esse grupo aqui hoje foi sensacional. Que energia, meu irmão. Você está com um grupo sensacional. Parabéns. Obrigado. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O que te faz levantar todo dia? Para trabalhar, para dar aula? 61 anos, né? Quase 61, né? Aos 61 anos. O que te faz hoje acordar de manhã, pegar um carro, vir para Macaé, fazer um seminário lindo desse,
encontrar com um monte de faixa preta, gravar um podcast comigo nesse gás todo? Passar meu conhecimento. Passar meu conhecimento. Para chegar lá na frente do meu filho e, caralho, meu pai, que maneiro. Eu falei, olha, tá vendo? Vai alguma coisa, porra. Tu tem que ser também. Tem que ser espelho, porra. Eu falo sempre pra ele. Tu tem que ser espelho, cara. Tô te passando aqui porra. Que se você passa esse conhecimento que eu adquiri lá atrás, você absorve. Porque o jiu-jitsu é uma coisa muito maneira, né? Eu tenho uma caixinha que eu vou te dar uma caixinha. Olha, isso aqui é meu conhecimento. Mas dentro dessa caixinha, você vai ter a tua caixa que você vai criar com as suas variações, porra. E aí você vai transmitir ela de outra maneira. Olha que legal, já percebeu isso? Cada um tem um modelo, porra. Como eu falei lá no seminário. Você tem um tipo de raspagem que adapta aquela perna, não sei o que, perna comprida, perna, né? O cara mais flexível, o outro não. O cara mais pesado. E eu vou te dar uma caixa. Né? Eu falo uma coisa que é muito engraçada. Não sei se... Vê se tem coerência. O professor, ele treina o cara 4 anos, 5 anos até a roxa. E da roxa em diante, ele vai pegar um Lego. O que é o Lego? Fazer ajustes. A roxa marrom, ele vai fazer ajustes para preta. Ele já está com um jogo formado, ele já sabe que vai puxar para baixo, vai fazer tal coisa. O cara já cria um movimento, já reparou isso? Você tem uma posição. Tem. Todo mundo tem uma posição, todo mundo cai. Isso. Não tem jeito, a luta, né? É isso que eu falo. Então você já criou um método, Tyrone, método, está ali. Só que, pô, você tem que, por exemplo, fez uma 10 posições que nós fizemos hoje, eu te garanto que uma te encaixou no teu jogo. Com certeza. Sacou? E isso é o ajuste, é o Lego, que eu vou falando sempre. Na roxa, marrom e preta, é o ajuste final do teu como é que eu posso falar? Do teu momento, né? do teu jiu-jitsu, que vai à evolução. Eu te perguntei sobre o que te faz levantar de manhã e imaginei que a resposta fosse ser algo muito bom, né, da mesma forma que foi, que isso é um motivo muito nobre, né, compartilhar todo o conhecimento que você teve ao longo da vida. Então, eu vou falar para você aqui o que me faz levantar de manhã. A empresa, para mim, é condição básica, dar dinheiro. Tem que ter lucro. Eu acho que o lucro vem antes do propósito. A empresa tem que dar lucro. Porque para eu viver o meu propósito, que é transformar vidas, eu preciso ter uma empresa lucrativa. Então é condição básica, um negócio, dar lucro. Agora, o que você vai fazer com esse lucro é o que vai mostrar se esse propósito seu de vida, de estar aqui nessa terra, é nobre ou não. Então, o nosso propósito aqui na empresa coletiva é transformar vidas. E esse podcast aqui, eu montei para isso, para compartilhar todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desse tempo e trazer pessoas como você, mestre, para poder também trazer esse conhecimento. E a gente não sabe onde isso vai chegar, vai ficar nas redes sociais aí, muitas pessoas vão ver. E se uma pessoa, pelo menos, for transformada, tiver sua vida transformada por conta de algo que a gente compartilhou aqui, para mim, já valeu a pena. Já valeu a pena. Mas antes disso, obviamente, a empresa tem que dar lucro, porque um negócio que não é lucrativo não adianta. Não tem como. Você falou há pouco que você estava dando aula e chegou a 30 alunos, você falou, opa, eu acho que já está na hora de eu montar o meu negócio. Porque você percebeu que era possível. Se você tivesse algo que não fosse lucrativo, você não ia conseguir continuar. Então, eu acho que as pessoas às vezes têm medo de falar, mas eu falo isso sem medo nenhum, sem dor na consciência nenhuma. A empresa tem que dar dinheiro. Um negócio que não dá dinheiro, fecha. Agora, o que você vai fazer com o dinheiro dessa empresa é que vai mostrar se é um negócio ético, próspero e humano. Né? E eu tenho uma empresa que eu brigo todos os dias pela cultura para a gente manter um negócio ético, próspero e humano para que as pessoas possam ter suas vidas transformadas aqui. E quero te agradecer muito pela aula que você deu. Eu vou falar só um adendo aqui, cara. Eu cheguei aqui hoje, cara, era o que? 9h30 da manhã? Não, era 8h30. Era 10h08. A galera correndo, cara. Isso, Eu adorei, cara. O cara tem uma academia, tá montando uma academia de ginástica para os funcionários. Os caras, os funcionários todos correndo com um professor de educação física. Isso. Cara, achei muito maneiro essa atitude dele, cara.
Botou todo mundo dos funcionários para correr, eu achei o máximo. Nós temos toda segunda e Não, sexta. detalhe, acabou o café da manhã. Isso, Porra, quem é o patrão que faz isso? Bota a rapaziada pra malhar. O cara vai malhar sozinho na Smart Fit lá no Rio, porra. Aqui o cara tem musculação, tem tudo aí. É isso, já vai ter jiu-jitsu, hein? Vai ter jiu-jitsu. Já o tatame tá pronto, a academia de musculação tá ficando pronta aqui e a gente faz corrida e atividade laboral toda segunda e sexta. Tem amigos meus que trabalham em outras empresas que eles falaram comigo, pô, Tairone, antes eu tirava onda com você falando, pô, a minha empresa tem Gym Pass. Né? Falou o nome em inglês, todo mundo adora, né? Gym Pass. Eu falei, não, aqui não tem porra de Gym Pass nenhum. Aqui tem academia aqui dentro e de qualidade, que não tem que revezar aparelho zero, novinho, de qualidade, um tatame lindo, verdade, 3 km para correr em volta da empresa. Verdade, muito maneiro, os caras estão correndo, hein? Todo mundo. Correndo. Que irado, brother. Não, mas a ideia é essa, é influenciar as pessoas para que a gente tenha uma qualidade de vida, que o cara chegue aqui na empresa e ele se sinta em casa, cara. O cara passa, sei lá, 8, 10, 12 horas no ambiente de trabalho, dependendo do tanto que ele trabalha. Se ele estiver num ambiente onde ele não quer estar, imagina que inferno vai ser a vida desse cara. Vai ser o contrário de um lugar ético, próspero, humano, né? Vai ser o inferno. Eu vou para um lugar, imagina o pessoal fala muito do efeito Fantástico, né? Toca a musiquinha do Fantástico domingo, cara, ai meu Deus, amanhã eu tenho que trabalhar, segunda-feira. Eu tenho que ir para aquela empresa, encarar aquele líder que eu não gosto, aquele ambiente de merda. Então aqui eu encorajo as pessoas a fazerem justamente o contrário. Domingo à noite, acho que não passa mais Faustão, né? Mas sei lá o que passa domingo à noite. Domingo à noite, quando você assistir o último programa seu, se você sentir aquele incômodo, puta, amanhã eu tenho que trabalhar, sai daqui, cara. Vai embora para outro lugar, não fica nessa empresa. Vai para outra empresa, vai fazer outra coisa na sua vida que você não está onde você está feliz. Isso pode te adoecer. O que eu quero é que de domingo o cara fale, porra, amanhã tem treino na FG e eu vou lá, vou correr, vou caminhar, fazer jiu-jitsu, vou trabalhar pra cacete, vou encontrar meus amigos, vou encontrar meu cliente e vou viver a minha vida, entendeu? Isso é que eu quero. É isso que eu quero aqui. Esse é o ambiente que eu busco aqui. Gostei muito. Porque, cara, eu vivo isso, eu quero que outros vivam isso também, eu quero que as pessoas sintam isso, né? Muito maneiro. Mas seminário, nota 10, um clima muito gostoso. Em breve vai estar nas redes sociais, não só o podcast, mas também trechos lá do nosso seminário. E um prazer enorme, mestre, ter te encontrado novamente, né? A gente se conheceu ano passado. E um prazer enorme, vou te dar um abraço, ter te conhecido e ter conseguido trazer você aqui para o nosso podcast.